Esse vai ser o meu primeiro vídeo no YouTube e eu não tô nem acreditando que isso realmente vai ser colocado em prática. Pra quem não me conhece, meu nome é Jordana Cardoso, tenho 29 anos, sou casada há 7 anos, agora em novembro vou fazer daqui a 2 meses, né? Vão fazer 8 anos que nós estamos casados e glória a Deus por isso. Eu gosto de ficar produzindo conteúdo, de me gravando, de me expondo de alguma forma? Não gosto. Eu sou uma pessoa que ama ficar reservada aqui na minha personalidade, ser mais introspectiva. Mas eu tenho aprendido nos últimos dias que nem sempre a gente precisa buscar ficar na nossa zona de conforto. Ao contrário, muitas vezes, para a gente obedecer aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, a gente tem que permanecer na zona de desconforto e permanecer com a escuta ativa para entender o direcionamento que Ele está nos trazendo enquanto a vida acontece. A vida não vai parar para você definir ou conseguir descobrir o que o Senhor quer que você faça, mas você tem que continuar vivendo a sua vida e continuar buscando o Senhor. E eu tenho aprendido muito sobre isso, porque desde agosto do ano passado, eu tenho buscado amadurecer espiritualmente. Eu não lembro, foi em agosto, eu só lembro que foi em agosto porque eu fiz um resuminho no Notion e aí tá lá a data da criação do resumo. Esse amadurecimento eu comecei a buscar ele entendendo a importância do porquê a gente precisa estar constantemente buscando ouvir o Senhor, entender quem Ele é, entender quais são os planos que Ele tem para os filhos dele, para que a gente consiga viver aqui enquanto a gente está nesse mundo, não fazendo aquilo que a gente quer ou deseja, mas buscando fazer as coisas certas pelas motivações certas. E quais são as coisas certas? Ouvir e obedecer aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Por exemplo, algumas disciplinas espirituais são muito necessárias nesse processo que eu tenho buscado muito aplicar e durante do ano passado para cá o Senhor tem me dado a oportunidade de aplicar muitas outras também, mas as principais que eu já tenho feito há algum tempo, mas eu comecei a ser mais constante, não no sentido de que eu faço todos os dias perfeitinho, não, mas tipo assim, a priorizar, a constância está em priorizar isso na minha rotina, que foi a leitura e meditação da palavra do Senhor, que eu comecei a ser mais constante ainda na leitura e na palavra. Eu comecei a aprender mais mesmo na hora de colocar em prática, fazer uma oração verdadeira e não só fazer aquela oração em que a gente fala com Deus quando a gente tá com medo, ou a gente tá ansioso, ou a gente tá querendo fazer algum pedido, sabe? Não é só para pedir o Senhor, mas para realmente ter uma conversa em que a gente tem um relacionamento com Ele e ao conversar com Ele sobre aquilo que a gente aprendeu na palavra do Senhor, quando a gente vê que alguma coisa ali a gente percebeu que a gente tá errando aquilo, ou alguma coisa que a gente viu que tá precisando melhorar, ou alguma coisa que faz a gente ter o coração grato, independente do livro que a gente esteja lendo, a gente consegue. Eu vejo o pessoal falar muito sobre isso, sobre colocar em oração os salmos e provérbios, e sim, são ótimos para fazer isso, mas em toda a Bíblia a gente encontra, eu gosto muito de dizer isso, algumas amigas minhas já me ouviram falar sobre isso várias vezes, que é o nosso manual de vida. E quando a gente começa a estudar, a ler, a entender, a gente começa a ter mais clareza sobre quem o Senhor é e sobre quais o nosso Criador, né, quem Ele é e quais são os planos que Ele tem para nós. Além de Criador, Ele é o nosso Pai, então a gente começa a enxergar a graça dele no nosso dia a dia, a enxergar a misericórdia dele no nosso cotidiano, na nossa vida. E quando a gente começa a enxergar ele assim na nossa rotina, na nossa vida, a gente tem mais facilidade de viver, não que seja fácil, mas no sentido de que a gente começa a entender como viver uma vida que é uma vida de adoração mesmo, que a gente começa a adorar o Senhor, a gente começa a aprender a adorar o Senhor em todos os momentos, independente da circunstância que esteja acontecendo, a gente glorifica e adora, a gente tem um coração grato por tudo que o Senhor tem feito, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, independente do esforço que eu faça ou deixe de fazer, é porque Ele está comigo. Algumas pessoas próximas também têm me ouvido falar muito nos últimos dias. É algum autor que fala isso, eu não lembro o nome do autor. Se eu encontrar a frase, eu vou ver se eu deixo por aqui em algum lugar. Mas é que sempre quando um elogio aparece ou algo assim, eu sempre tento, e eu não faço só isso comentando com as pessoas, mas quando a Jordana mesmo fica feliz em fazer algo, eu penso, glória a Deus por isso, porque tudo que há de bom em mim é Cristo, o resto sou eu mesma. A gente tem que reconhecer que tudo que há de bom em nós, de fato, foi algo que o Senhor implantou em nós, que o Senhor derramou sobre nós, que o Senhor nos presenteou. E se você tem algumas habilidades, algumas coisas positivas,
pode ter certeza que Deus quer te usar com essas ferramentas em mãos de alguma forma. O Senhor não nos transforma, o Senhor não nos corrige, nos ensina, nós não aprendemos com o Senhor para que a gente fique só entre nós, assim, guardadinho, não. É pra gente transbordar, para que mais pessoas também começem a ter interesse em buscarem ter intimidade com o Senhor. Então, Entre Amigas é isso. E o que é esse nutrir a vida? Pausa para nutrir a vida. Pausa porque o objetivo é parar um pouco para começar a analisar e refletir sobre o que tem acontecido na nossa vida e como é importante a gente, na nossa rotina, a gente nutrir a nossa vida. Eu sou formada em nutrição e a nutrição, eu enxergo a nutrição como uma forma não só de alcançar objetivos estéticos. Sim, ela pode ser usada, a ciência, a nutrição, mas a Jordana ela enxerga a nutrição de uma forma diferente. Nutrir a vida não é só nutrir o seu corpo, comendo saudável, comendo alimentos que de fato vão fazer com que o seu corpo funcione bem, para que ele seja forte, para que você consiga cumprir aquilo que o Senhor quer que você cumpra. Mas, e também para honrar, né? Porque o nosso corpo, independente de como o seu corpo funcione, é um presente que o Senhor nos deu. Então a gente tem que honrar e ser grato ao cuidar daquilo que Ele nos entregou. Um dos maiores objetivos que a gente vai ter ao cuidar do nosso corpo é glorificar a Deus através do cuidado do nosso corpo, porque cuidando do nosso corpo, a gente cuida também, a gente consegue cumprir com excelência aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir, a gente consegue viver mais tempo nessa vida para que a gente tenha mais tempo para anunciar aquilo que o Senhor quer que nós levamos a outras pessoas, mas também para que a gente seja exemplo para pessoas à nossa volta e para que a gente cuide das pessoas da nossa família. Porque o nutrir, eu falava muito sobre isso com meus pacientes também, que não é só sobre você pesar todos os seus alimentos e ter uma lista de alimentos permitidos e proibidos, mas é também sobre você ter cuidado com a forma que você alimenta e nutre a sua família, as pessoas que estão à sua volta. E a gente está falando aqui somente do corpo, mas quando a gente vai falar de alma, de espírito, a gente começa a entender ainda mais aquilo que o Senhor quer para nós, através também do que a palavra de Deus nos direciona. Sobre nutrir o espírito é justamente isso, é a gente buscar de forma constante a presença do Senhor, é sobre a gente entender quais são os direcionamentos que Ele tem para nós, que é entender quais são as vontades que Ele tem para nós, entender quem Ele é. E agora a gente vai encerrar esse vídeo de uma forma improvisada, por quê? Porque quando eu fui gravar hoje pela manhã, pode ver que estou com a mesma roupa. Eu gravei hoje cedo, só que eu percebi, na hora que eu tinha acabado de terminar de gravar, que o celular encerrou, porque o celular deu uma esquentada e encerrou o vídeo, sabe, sozinho, e eu não vi, porque tava ao contrário, não tava na câmera frontal. Mas como eu tava explicando pra vocês sobre o propósito de nutrir a vida, o propósito desse canal é que a gente aprenda juntas durante essa jornada que estou passando e aprendendo de forma prática como isso funciona. Nutrir a vida é sobre a gente priorizar, aprender mais sobre quem o Senhor é, mais sobre qual é a vontade que Ele tem para nós através da palavra de Deus e de outras disciplinas espirituais que nós podemos e precisamos ter na nossa rotina, né? Isso não quer dizer que a vida vai parar e você tem que ser aquelas pessoas que acordam de madrugada, não. Tem muita gente que tá numa fase da vida que tá meio complicado fazer isso, mas é buscar de forma constante estar na presença do Senhor para que a gente tenha intimidade e um relacionamento íntimo mesmo com o Senhor. Então isso é muito importante, nutrir a vida é justamente isso, porque quando a gente começa a entender quem Ele é, a forma como a gente cuida do nosso corpo, a forma como nós cuidamos e lidamos com as nossas emoções, a forma como a gente se enxerga, a forma que a gente entende qual é a utilidade que nós temos nesse mundo, de que forma nós podemos ser luz no mundo, tudo isso vai sendo direcionado e a gente vai conseguindo entender tudo isso com clareza durante o processo. Então é isso, esse foi o primeiro vídeo do canal, que aqui tivemos que fazer um improviso, porque na hora da edição eu tive que gravar o final, mas tudo bem, glória a Deus, porque já tem algum tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo e começar logo, mas agora vai. Então, se você assistiu até aqui, curte aqui e se inscreve no canal, acho que é isso que costumam pedir por aqui, né? Porque a gente continue tendo essa conversa, fazendo essa pausa, para que a nossa vida seja nutrida e que isso seja feito para a glória de Deus. Um beijo e até a próxima.